bem-vindos ao nosso Falando Isso especial de hoje, nesse canal YouTube. Com uma pergunta tripla, Rodrigo Sartori Monteiro Lima. Dunker, você poderia falar um pouco sobre a clínica das seitas, de quem teve vidas marcadas por cultos religiosos de altíssima densidade comunal? Abraço, obrigado pelo trabalho. P. Calazans. Ei, Christian, gostaria que você comentasse o caso da recente denúncia do Ateliê, em São Paulo, capital, relacionando-o também com a recente publicação do livro do Contário Caligares, O Grupo e o Mal. Excelente livro, né? Para quem não está a par, Ateliê é um evento que aconteceu em torno de um artista em São Paulo que agregava, né, candidatos, aspirantes, pessoas interessadas na arte, e começava assim a explorar, a rebaixar, a funcionar como uma seita. Né? Isabela Zanck. Psicanálise se assemelha à igreja neopentecostal. Dinheiro é desejo, desejo é dinheiro. Cause uma catarse de tragédia grega no paciente e no fiel, e ele abre as burras. Um psicanalista me depenou em 5 meses, e quando saí, porque iria à bancarrota, ele disse: nunca mais vai encontrar o amor, nunca mais vai ser feliz, jamais volto a um divã. Toda razão, perdão em nome das psicanalistas, isso não se faz. Isabela, vamos falar se a psicanálise opera como uma seita também, né? E para enfrentar esse tema espinhoso, difícil, eu vou convidar aqui para uma entrevista, e durante a entrevista a gente vai pensando junto, alguém que passou por uma seita. Né? Alguém que isso serve para mostrar assim, qualquer um pode entrar nessa, a gente acha que está prevenindo, mas não está. Sobre certas situações de vida, momento que você está passando, as seitas elas entram na sua vida quando você nem percebeu. Né? E para falar então sobre isso, o nosso querido Máximo Maioral, super extra, produtor, agenciador do canal YouTube, falando nisso, Gerson Freitas, o Jack. Obrigado, que da hora estar aqui com você desse lado. Eu tenho que apresentar o nosso ilustre convidado, que é um convidado que está sempre por aqui, mas vocês não o veem, ele está operando por trás das câmeras, né? O Jack é um produtor cultural, ele mais recentemente trabalhou, né, junto com uma equipe, foi curador da Perifacon, né, um evento Diadema, né, Jack? Esse ano foi em Diadema, um evento itinerante, mas que nesse ano, na 4ª edição, aconteceu na Fábrica de Cultura Diadema. Acho que é o segundo maior evento. É a única Comic Con das favelas. Comic Con das favelas, tá aí, Jack com a gente, trabalhou como curador. Inclusive teve uma entrevista com o ministro querido Chique, né? Silvio Almeida, Direitos Humanos, tudo a ver, Jack. Jack trabalhou no Omelete, um site muito importante, no Pipocando, foi da equipe do Pipocando, e o Jack tem um passado inesquecível. Gosta, né? Foi campeão mundial de cosplay, ela ganhou campeonatos muito relevantes, né? O Jack é alguém que tem uma habilidade acima do compreensível para produzir assim, máscaras, para imitar personagens. Que personagem que você ganhou mesmo? Nossa, eu só corrigindo, eu fui campeão brasileiro 3 vezes. Eu fiz o Máscara, eu fiz o Jafar do Aladdin, enfim, fiz uma porção de personagens da cultura pop. Atuo também produzindo conteúdo de cultura pop já desde 2015, então assim, tô nessa jornada nerd e agora, né, junto da Perifacon também, democratizando esse acesso, levando mais informação, trazendo as pessoas que não só consomem, mas que também produzem dentro do lugar de periferia e colocando elas em destaque, né? Eu venho de região periférica, então atuar numa empresa, né, numa associação que tem como objetivo democratizar como devolver algo que também me colocou nesse lugar. Tá, né? Orgulho de poder ajudar você aí nessa sua jornada, Jack. Tamo junto por isso, é o que você faz no canal aqui com a psicanálise, é o que a gente tenta fazer ali com a cultura pop de alguma maneira, né? Romper esses muros, trazer mais gente pra conversa. Essa me dá! Viva criança! Desde pequenino! Orgulho do papo! Mas qual personagem que você mais curtiu fazer assim? Nossa, que eu faço isso desde 2007, né, Cris? É difícil, já fiz mais de 50, é difícil
difícil escolher um só, não porque eu tem gosto de todos, né? Acho que eu gosto muito do Frank-N-Furter, do Rocky Horror Picture Show. Tô até com o cabelo meio parecido, assim. O Jack Sparrow, que, né, ficou bem parecido. Enfim, alguns, dá pra citar alguns. Então, aí. quando a gente fala sobre o Evangelion, tem gente que fica louco porque eu falo sobre o Evangelion, ou o Sandman, tem gente que acha que isso é pouca vergonha, porque isso tem propriedade. O Jack tá aqui na assessoria, ajuda bastante a gente, e quer brigar, eu vou chamar o meu amigo pra você falar sobre cultura pop, K-pop e companhia. Isso aí Mas não briguem comigo. Não, hoje nós estamos aqui para uma coisa séria, né, que é a experiência das seitas. Né? A seita vem do latim secta, que quer dizer seccionar, dividir, né, separar, né? E que é um conceito difícil da gente precisar, porque tem várias coisas que se parecem com uma seita, mas que são, no fundo, cultos religiosos, ou uma orientação filosófica, uma filosofia de vida própria, ou um grupo que se retira, né, da cidade, vai meditar, vai ter uma vida alternativa. Não necessariamente nós vamos ter aí uma seita. Então a ideia hoje é a gente discutir com precisão e tentar acrescentar alguns detalhes assim sobre o funcionamento psíquico que caracterizam as seitas, né? Inclusive porque as seitas elas se incluem num funcionamento mais genérico, né, de grupos, né, que a gente pode dizer assim, olha, tem aquela pessoa que ela vive sozinha, mas o funcionamento mental dela é em estrutura de massa, ou de massa digital, ou de seita. Né? Os negacionismos, as atitudes que a gente vê assim, correntes aí na internet, elas são frequentemente, você diz assim, isso aqui é uma seita. A pessoa ela pensa, né, de forma sectária, ela reage de forma sectária, ela briga de forma sectária. E todas elas cooptam essas pessoas a partir desse lugar de vulnerabilidade, né? Seja emocional, Sim. seja financeiro, seja de descoberta da própria identidade sexual. Uhum. Acho que é fácil, ainda mais porque essas seitas nunca se vendem como seita. Ninguém entra no lugar sabendo que está participando de uma seita. Esse é um primeiro traço. Acho que esse é o mais importante deles, né? Porque quando a gente conta sobre a experiência de ter participado de algo parecido com uma seita, o que as pessoas falam é, nossa, mas... Você, como é? Jack, um cara instruído e tal. E te coloca nesse lugar de, nossa, é burro? Como assim? Você tá me contando uma coisa, só que quando você tá lá dentro é como uma relação abusiva. Você não percebe que você tá numa relação abusiva até alguém te alertar, ou até você conseguir sair dela e perceber que você passou por isso, né? E na seita era muito parecido com isso, né? Nesse que a gente tá chamando de seita assim, mas nessa experiência que eu passei, ao sair eu percebi que eu tava vivendo uma coisa que não era assim muito positiva pra mim e pra quem tava fazendo. E vai gradual? Quer dizer, vai acontecendo aos poucos e quando você vê, você está ali... Por exemplo, nós temos uma pauta aqui, são 15 traços para você reconhecer e dizer, eu estou numa seita, como faz para sair? Né? É uma coisa que vai sempre gradual, que você não percebe, quando você vê primeiro traço, se afastou dos amigos, da família, do falando nisso, como é que é esse processo assim de... É um tipo de alienação. Sim. Né? Forçada, sem que você perceba. Forçada, mas como vampiro, né? Meio condicionada, assim, condicionada. Né? Porque te coloca numa situação, como eu disse no começo, né? Você é cooptado ali por conta de uma fragilidade sua. No meu caso, eu estava em depressão profunda. E eu não tinha buscado ainda as vias que iam me tirar desse lugar, né? Psicanálise, psicologia, enfim, foi... meio que um pedido de socorro, um amigo que já fazia parte, que me convidou, porque ele, né, relatava coisas boas de lá. Mas quando eu fui, você entra, enfim, buscando aquilo que você está necessitado. Então eu precisava de acolhimento, eu precisava de troca, eu precisava enfim, de uma... De sabedoria. Tem uma coisa talvez assim, também, né? Aqui você vai aprender algo, ou aprender como sair desse lugar que é ruim, né? E isso é posto. A partir do momento que você entra no lugar que supostamente um líder, um gerente desse lugar te diz que tem uma verdade, que diz que tem um caminho e só através dele você vai conseguir isso, isso pode ser amplo suficientemente para... Se você é uma pessoa mais religiosa, você pode interpretá-lo como um guru espiritual. Se você é mais cético, você pode chamar ele de coach.
Você, e como é tudo tão amplo, você pode chamar e, enfim, conduzir aquilo para sua própria experiência como o que você quiser. Então, para eles é até fácil, né? Dois traços discursivos, né, que você está levantando aí. O primeiro isso não é uma seita. Nunca dissemos que somos, né? E o segundo é só por aqui. Só por aqui. Só aqui por mim. Aqui tem uma coisa de exclusividade, né? A palavra eu acho que já diz. Né? Eu te mostro o caminho da iluminação, que eu já cheguei lá. Quer saber? Vem comigo, sabe? Meio nesse lugar. Tá. Então, diz aqui, o próximo traço, que para ter seita tem que ter um líder. Uma figura de liderança. Uma ali, figura que de pode direcionar por esse caminho que ele diz que tem. E que pode ser completamente abstrato, né? Dependendo da sua própria crença. Tá. Tipo, como ele não se vende como uma seita e você vai buscando alguma coisa que é sua, então você pode ir para qualquer caminho, levar ele também e colocar ele nessa posição que você mais acredita que seja. É uma posição de proteção, que é uma posição de, vamos dizer assim, de reverência sempre. Não sei se sempre, mas costuma ser desse lugar onde aquela pessoa tem uma informação muito assim, necessária para sua vida e você precisa passar por um caminho para chegar até esse lugar. Se não, através dele, nunca. Participei de uma experiência que funcionava assim. Existe uma verdade universal que só vai ser alcançada a partir de nós. Se nós sabemos a verdade, a nossa missão é juntar mais pessoas e despertar o máximo de pessoas possível. É tipo Matrix. Tá, mas quer dizer, em princípio parece uma mensagem cuja estrutura é legal, porque é uma estrutura inclusiva. E fala de filosofia, e te traz exemplos genéricos e apanhados de Bhagavad Gita, de coisas espirituais e coisas filosóficas que torna rico o debate. A primeiro momento eu fui nesse lugar de vulnerabilidade, mas também tive um lugar de recepção e troca que ia além da minha necessidade como alguém depressivo, né? Eu debati filosofia, eu debati sobre livros, eu debati sobre cinema, coisas que já me eram... Quer dizer, o enganche vem de uma coisa que é rica. Total. Que é um saber interessante. E foi o que me tirou de lá também no final, né? Porque eu comecei a perceber novas referências a partir daquele primeiro contato de coisas, fui buscar psicanálise e entendi que a troca que eu tinha com a minha psicanalista era mais saudável. E aquilo que eu tava vivendo era uma loucura. Então, assim, fui pesquisar também até outros líderes espirituais e pessoas que supostamente tinham chegado nesse lugar de iluminação. Isso, eu acho que aqui você tá dando uma dica muito importante, né? Quando você começa a desconfiar, pergunte por que é uma seita. Exato. Olha em volta, vê o caso parecido com o seu. Mas nunca me vi, acho que nunca passou na minha cabeça que eu estava vivendo uma experiência de seita enquanto eu estava lá. Até porque eu entrei completamente cru do assunto, até mesmo de filosofia, de outras coisas práticas esotéricas e místicas, assim. Então eu fui buscar a partir do meu interesse das coisas que estavam sendo ditas ali. Sim. E eu sei que muitas pessoas, eu tenho amigos que estão até hoje nesse lugar, e é muito triste, né? Mas percebo que essas pessoas, não, mesmo a gente falando sobre, não entenderam que isso é nocivo, por que isso é nocivo e tal. Quer dizer, nós preenchemos aqui já mais dois critérios, né? Um é o chamado autoritarismo epistemológico. A ideia é de que é chique, mas no fundo é o que a gente chama de arrogância. De potência do poder ali? Nós estamos acima. Nós e eles ali. Você pode não usar isso para humilhar os outros, pode não ser ostensivo, mas tem essa qualificação moral que oferece um conforto psíquico, né? De você se sentir de alguma maneira escolhido, né? Portanto amado, portanto pertencendo a... E essa visão de mundo, ela se alimenta, segundo esse sociólogo, do fato de que você vê outras pessoas que você admira, né, referidas a esse líder. Sim. Então você, assim, não pode estar errado, porque tem essa pessoa que é como você, que é legal, que é bacana, que tem uma história parecida, e portanto isso vai funcionando como uma... Era assim. E até tipo no lugar de constrangimento, né? Porque existe o lance do curso sobre aqueles fundamentos que são pregados ali nesse espaço, e aí é um lugar que te deixa desconfortável de discordar. Como qualquer sensação de grupo, né? De estar ali, você fala, puta, eu não quero discordar, sem estar todo mundo aqui. Você é a pessoa que vai levantar a mão primeiro e falar que tá errado, eu não vou ser aceito por essas pessoas, mesmo que inconscientemente ali, né? Então gerava essa coisa de a gente ir levando. Então, desde despersonalizar você, tipo, você não é o seu corpo, a sua mãe não é a sua mãe,
A sua mãe não é a sua mãe. Seu pai não é o seu pai. Quem é a sua mãe? A minha então... mãe é a dona Zilma. Ela não é a minha mãe. Ela é essa mulher chamada... pequenos deslocamentos que vão afastando. Presumo que seja para validar o discurso do que é esse espaço, sabe? Se eu digo para você que você não é o seu corpo, ele se torna um lugar livre para eu fazer o que eu quiser com ele em prol do nome do que é isso aqui. Então também pode permitir certos abusos em nome desse caminho que eles estão me propondo. Sendo que eu estou disposto a enfrentar isso ali e passar por isso e viver isso. Quando você diz que eu não sou o meu corpo, eu não vou dar tanto valor para ele assim. Então um toque, um comentário, uma coisa sobre quem eu sou, fica pequeno ou quase desaparece. E como dentro de uma seita se lida com assim, as dúvidas, né? Tipo, você está falando isso, mas o outro falou aquilo... mas o que a ciência diz aqui? Mas o que a universidade diz lá? Como é que acontece? Acho que o processo mais comum desses espaços de seita é tirar tudo aquilo que pode te alertar sobre o lugar que você está pisando, né? Desde, eles vão te afastar o máximo possível da sua relação familiar, de pessoas que você confia e que gostam de você e que podem te alertar que você está vivendo uma parada esquisita, como relacionamento abusivo, né? O cara vai tirando a esposa do lugar ali de onde ela pode debater sobre o que ela está passando e tudo mais. E isso vai para o espectro político, por exemplo. As culpas do mundo, as mazelas, é culpa do que você pediu. Se você tomar uma bala perdida na rua, não é porque é a violência que condiz com isso. Tem um manejo de culpa e responsabilidade. Total. Não é bala perdida, é uma bala achada. Você recebeu isso porque você emanou vibrações que te colocaram nesse lugar de vulnerabilidade. Você foi estupro. Então, assim, isso porque você desejou isso no seu inconsciente, você está pagando por uma coisa de um outro lugar da sua vida. Quer dizer, o que eu estou vendo aqui? Parasitagem de significantes, né? Quer dizer, isenção da verdade também. Isenção da verdade e exploração, assim, de uma espécie de excesso de sentido. Tudo tem sentido. Mas a partir daquela lógica. Aqui em nós e entre nós, há um sentido maior que uma hora vai se revelar completamente. É inevitável não fazer essa comparação com Matrix, com esse lance da pílula vermelha e da pílula azul, porque é basicamente isso mesmo. Assim, existe um mundo lá fora, que é uma ilusão. Você não é esse seu corpo, isso aqui é uma ilusão de corpo, isso aqui não é uma mesa, é uma ideia de uma mesa. Coloca desses lugares e faz como esses coaches fazem, né? Que é tipo... o copo quântico, a energia que um emana do outro, e se coloca nesse lugar estranho, e você vai entrar num lugar completamente vulnerável e suscetível a passar por isso, você vai comprar essas ideias ali como sendo natural desse decorrer do curso. E existe essa hierarquia, né? Você chega, é recebido com amor, com carinho, com afeto, com troca com as pessoas, inclusive com os dirigentes desse espaço, e ao longo do tempo você vai se afastando deles. No sentido de você vai interagindo com as pessoas que também fazem parte dessa seita e que ocupam lugares elevados, tipo um professor, um instrutor, um tutor. Quer dizer, o primeiro contato é direto e pessoal, porque e depois você recebe aquela dose de tipo... encaminhado. Meio isso, você recebe aquela dose de tipo, caramba, eu conheci aqui o líder máximo da parada, o cara que chegou naquele lugar, eu quero mais desta droga, digamos assim. Só que cada vez mais esse caminho é dificultado para você chegar lá, para você ficar mais tempo mesmo. Então eu fazia um curso na segunda-feira, por exemplo. Aí na terça eu tinha que conversar com o meu professor sobre o que eu vivi no curso. Na quarta eu tinha que falar com o meu tutor sobre o que eu vivi sobre essa... E esse engajamento vai sendo pedindo mais e mais. Você vai ficando cada vez mais lá. Você deixa de sair com seus amigos, você naturalmente vai ficando mais lá dentro. Convivendo com aquelas pessoas, se dedicando mais àquilo. Ou seja, estamos no 7º ponto aqui, que é a promoção de eventos socializadores. Te excluindo da sua realidade, né, do seu seio familiar e dos seus amigos, para te colocar naquele lugar como sendo aquele único ambiente que você pode transitar. O que é muito comum acontecer em igreja, por exemplo. A pessoa que está lá numa igreja evangélica e eventualmente saiu desse lugar, ela não vai ser muito aceita pelas pessoas da igreja, ela não vai mais conviver com elas porque ela voltou para o mundo, né? Então isso ocorre também nesse lugar de exclusão. Ele não está tão dedicado assim à nossa verdade, ele está mais suscetível. E ele, pelo que você está falando, quer dizer, esse que está mais afastado, ele é inferior. Ele não faz mais parte desse grupo que vai despertar os outros, né? Então, mas na prática ele é menos, ele sabe menos. Ele não tem a verdade, ele não vai chegar onde nós vamos. Né? Tá. Como é que é a coisa do sagrado? Porque muitas pessoas dizem assim, olha, isso aqui não é uma religião, e é uma seita, porque não tem deuses, não tem as imagens, não tem
os ícones. Mas chamados de outras coisas, né? Eu acho que, por exemplo. Como eles deixam amplo que não é uma seita, e como eu falei, você pode chegar achando o que quiser e tirando daquilo o melhor que serve pra você, muito é dito sobre a figura de Deus. Tipo, o que é Deus? Tá. Então, tem um discurso teológico. Assim. E até mesmo no que eles falam, no que eles tentam oferecer pra gente ali, mencionam a palavra Deus, e é uma coisa que me incomodava, porque eu não tenho nenhuma raiz religiosa familiar, né? Não tenho nenhuma ligação com nenhuma igreja, assim, desde criança. Então isso me deixava incomodado. Eu vim num lugar que ia me oferecer um contato legal comigo mesmo, com outras pessoas, aí tá me levando, no fim é isso, então é surpresa, uma igreja disfarçada. Sei. E isso me incomodou a ponto de eu sair, mas é sutil, ao mesmo tempo tem o amor de Deus, a verdade é o amor. Nós nascemos, na verdade, da única fonte criadora, que é o próprio amor. Então, é a única coisa imutável dos nossos sentimentos é o próprio amor. Então é tudo muito amplo e vago. Próximo ponto. Como é que você lida com, assim, você começa a ver que tem coisas erradas? Tem abuso. Muito frequentemente o líder exerce uma manipulação afetiva ou sexual, ou então extrai dinheiro, ou então abusa do trabalho dos outros. Como acontece quando você começa a ver que aquilo lá não está certo, mas... É difícil. É difícil perceber que é uma coisa estranha, tanto que eu percebi isso de uma outra maneira. Foi entrando na psicanálise, foi pesquisando mais coisas voltadas a esse lance espiritual e místico, assim, foi ler Blavatsky, que é coisa que eles nunca traziam, enfim. Fui ler um pouco mais sobre isso e percebi que, tipo, os caras estão falando groselha, estão misturando um pouco de cada coisa que eu tô lendo aqui, fizeram um mashup de todas as coisas e estão vendendo como se fosse, sem citar fonte, sabe? Tipo, isso aqui é o que a gente tá trazendo, é algo nosso. Como se fosse uma filosofia própria. Sem quando, na verdade, fontes. Isso é importante. Porque parece um manual, né? Porque a gente seguia, de fato, ali um livro que supostamente tinha sido uma... Que é um livro mesmo, escrito, capítulos mesmo, e tal. Tem um as livro ideias, grande, tal, dividido em 3 partes, assim. Um livro que tinha alguns exercícios para você viver no dia e tudo mais. Então, todos os nossos trabalhos dentro desse lugar eram baseados nesses exercícios. Exercícios positivos, assim, do tipo... Hoje o exercício do dia é... Só por hoje eu sou uma pessoa calma. Então você vai tomar todas as suas decisões do dia a partir desse direcional. Aí você depois discutia em grupo como foi passar por isso, como foi para você viver esse exercício na prática. Enfim, todos eram meio voltados desse lugar. Então, não, mas você está falando assim que tem uma organização do cotidiano. Tem, voltado a partir desse direcional, dessa Bíblia, digamos assim. Né, não, e de ritos. Você está narrando, são ritos, são pontos de socialização, são... de exclusão do seu dia a dia convencional para colocar você mais tempo ali à disposição desse método, né? Tá. E esse lance da hierarquia, né, de disponibilidade também coloca você nesse lugar de hierarquia. Você chega e você participa dessas coisas normais, mas você pode ir escalando conforme você ou vai mais, ou se dedica mais, ou tá mais disposto a estar ali mesmo, né? Eu tinha um trabalho, então eu não podia ficar indo lá todos os dias, era longe da minha casa, eu tava no momento de entrando em produtor audiovisual, nessa loucura de sem horário. Então eu não pude me comprometer tanto assim, o que foi ótimo, porque eu acho que eu teria sido mais cooptado ainda. E o dinheiro? Como é que o dinheiro... Tudo é pago. Tudo é pago. Tudo é pago. Só que o que não há clareza é assim, quanto cada um paga. Entendeu? Tipo, existe uma mensalidade, mas essa mensalidade não é uma mensalidade como você vai fazer um curso livre. Tabela lá. Custa R$1.000 por mês aqui esse curso né? Não, é assim, pra você R$400. Mas eu sei que tem gente que paga 5.000. Eu sei que tem gente que deixa o cartão de crédito lá, entendeu? Então tem níveis assim de hierarquia que vão colocando as pessoas em posições diferentes de vulnerabilidade. É muito complexo, sim, mas existem maneiras de manter você lá mais tempo. Tinham pessoas que ficaram trabalhando por 20 anos lá. 20 anos! Você até comentou no começo aqui sobre o ateliê. Quando isso veio à tona, muitas pessoas começaram a pedir, porque esse lugar que eu participei era bem comum e bem conhecido, assim, né? Sim. Pessoas famosas iam e tudo mais. E isso parece ter um efeito de engajamento, né? Especialmente. Tipo, eu vou lá, além de eu receber essa troca espiritual e pessoal ali de autoconhecimento, eu também tenho a oportunidade de estar lá junto com o Christian, que é uma pessoa que eu gosto da internet, entende? Tinha esse vínculo com pessoas da cultura da internet ali, que era quase um meet and greet, né? Pague tanto, receba a verdade e ainda tira uma foto com o seu influenciador favorito, sabe?
O que é fácil, né? De você colocar pessoas... Tinham muitas pessoas mesmo, assim. Eu participei de um número, acho que 15 do treinamento. Hoje tá por 30. 100 pessoas numa sala, né, tendo esse mesmo curso. E pessoas de todas as idades, assim. Idosos. E você vê que eram muitas pessoas que tinham grana e que tinham recurso. Muitas delas. Até pessoas mais jovenzinhas que você via que eram claramente fãs dessas personalidades da internet que estavam lá porque queriam estar próximo dessas pessoas. Pessoas que não tinham nem, talvez, discernimento para entender o conteúdo que estava sendo posto ali. Porque não era qualquer coisa, era uma coisa que mexe com a sua cabeça, que mexe com o seu psicológico, que vasculha coisas em você sem nenhuma responsabilidade. E aí eu comecei a perceber que isso era bem problemático, tanto na psicanálise. E aí você sai, né? Eu digo, você, qualquer um, poderia sair de uma seita. Como é que você se sente nesse processo de saída? E o que precipitou o clique, assim, sabe? Eu acordei, sei lá... Acho que você vai, no meu caso, né? Não sei como foi para outras pessoas, assim. Claro, depois que eu saí, eu também conversei com amigos que também passaram por essa experiência, já faz mais de 10 anos. E ainda hoje a gente conversa com isso e sofre como se tivesse sido ontem, que é quase um pós-trauma. Um sinal, assim. Bem... Mas acho que o primeiro momento é de vergonha, do tipo, putz, eu caí nessa. Caí num golpe. Sabe quando você toma um golpe do Pix e não fala, puta, eu fui um idiota. Sei. Só que, o que faz com que você se retraia dos outros, que você volte para uma posição frágil. E até entender que eu passei por uma situação de abuso religioso, psicológico. Acho que até, sei lá, colocar isso ali pra mim, pôr isso no mundo, falar em voz alta com os outros e entender que amigos, caímos contar a história de pra novo. Si mesmo, acho que é o pior do que você assumir, falar em voz alta, assim, acho que foi mais difícil de entender. Mas eu fui pegando umas coisas esquisitas, porque como eu disse, né, eu tava buscando referências a partir do conteúdo que eu tava tendo ali, fui vendo que tava meio embolado, meio estranho, não tava muito concordando com o método, e aí eu botei um pé pra trás e falei, não, pra mim deu. Mas perto do que eu sei que outras pessoas viveram lá dentro, eu vivi a Disneyland, assim. Se der pra dizer assim. Outros sofreram, continuam sofrendo. Sim, abuso financeiro, outros tipos de abuso, enfim. Perto do que essas pessoas passaram e relataram, eu realmente passei a camada leve. Eu fiquei num lugar leve ali dessa experiência. E é uma situação difícil, porque a não ser que você tenha um abuso sexual, uma violência física, você não tem uma causa jurídica. Exatamente. Né? Acho que essa é a maior dificuldade, o que mais frustra as pessoas que saíram, porque pode ser alegado qualquer coisa. Não, são adultos. Você quis? As pessoas estiveram aqui de boa vontade, fizeram, toparam. O programa é esse, o que a gente se propõe é isso. Podem alegar que quem não entendeu fui eu. Não, a gente falou uma coisa, você não entendeu, mas a verdade também conseguem se blindar num lugar que é amplo como no início, né? Você chega lá, você pode achar que o cara é Deus, Jesus, um Messias qualquer, pode achar que ele é um coach, pode achar que ele é um professor, que ele é enfim, alguém que pode te ajudar. Dê o nome que quiser, chame ele do Deus que você achar melhor. E o mesmo vale pra esse lugar aí, né? Tipo, não entendi. Você que não leu aqui errado, veja. Você entende o que você quiser. Como a bala que não é perdida é uma bala achada, o conteúdo é o que você não entendeu e não sobre o que eu me propus a te enganar. Né? Mas tem punições exemplares, tem... Olha, não sei nos níveis mais altos. Sei lá, retaliações que deixam as pessoas com medo de sair. Eu acho que o medo de sair, por exemplo, acho que vem desse lugar não dito da exclusão, né? Você não fazer mais parte daquele grupo. Porque se você entra nesse lugar de vulnerabilidade, sendo você um idoso sozinho... A alternativa é o retorno para uma solidão pior ainda, porque vai vir acompanhada de fantasias de vingança, não sei, né? De qualquer coisa pior, assim. Né? Então a pessoa acha que talvez também acaba passando um pano ou fechando os olhos para aquilo que é ruim. Porque perto daquele lugar de onde ela veio... Aquilo não é tão Exato, é um lugar de sociabilidade, com gente jovem, bonita, interessante, pessoas que trabalham com coisas muito legais, do audiovisual, da comunicação, do marketing, pessoas que trabalhavam, advogados, pilotos de avião, tipo, gente de todo lugar, assim, pessoas que você não pode dizer que são pessoas tolas por terem entrado nessa. Assim, né? Ou desinformadas, ou realmente pouco educadas, né? Funciona pra enganar, então não tem como culpar quem caiu lá, né, assim.
Então acho que o medo parte desse lugar. Não sei se em escalas maiores ali da hierarquia existe algum tipo de punição mais severa. Eu não cheguei nesse lugar, por sorte, mais elevado de contato com os líderes ali no dia a dia. As pessoas passaram a morar juntas, por exemplo, em casas. Foi se reunindo num bairro próximo, todo mundo começou a viver junto, numa espécie de coisa do Osho, assim, de vila própria, com regras próprias, com troca própria, só vivendo entre si, assim. Não sei como funcionava essa dinâmica, porque eu realmente não participei dela, assim, mas acho que o medo está mais nesse lugar de exclusão. Porque esse é um aspecto muito difícil, porque mesmo quando você tem denúncias, né? Tem casos aí, sei lá, o João de Deus. Total. Um bom exemplo para comparar. Assim. É incrível como, ainda assim, o sujeito, quando está, vamos dizer assim, numa situação de alienação, né? Ele opta e insiste e continua de tal maneira que as famílias que estão de fora, né, se sentem impotentes. Sim, porque, né? Como uma pessoa que é adicta a alguma substância química, por exemplo. Ela vai se colocar num lugar porque ela não quer que as pessoas vejam que ela está ali. Às vezes ela tomou consciência de que ela está num lugar que não faz bem para ela, mas ela não quer que as pessoas saibam. E mesmo quando você sai, você não quer muito falar sobre. Então, assim, eu conheço muitas pessoas que eu fiquei um tempão por lá, assim, e eu conheço muitas pessoas que saíram de lá e que não querem falar sobre isso. Que não querem comentar. Porque tem medo, um medo irracional que eu também tenho, sabe? Até de falar, puta, isso eu vi, assim, quando a gente preparou a entrevista, teve que ter uma elaboração, assim, né? E olha, faz quase 10 anos, assim, um pouco mais, assim. E é louco perceber como isso ainda afeta. Então imagina as pessoas que realmente foram ainda mais fundo do que de onde eu cheguei, né? Então as pessoas ficam com esse lance de ter vergonha de falar que passaram por isso. E isso pode ajudar muito outras pessoas não caírem nessa, porque é muito simples cair numa arapuca dessa. E agora que você está falando, dá para ver assim que é aquele efeito residual do pensamento mágico, né? De uma solução ali. Um sistema, né? Tão bem montado, onde tudo se fixa e onde você tem responsabilidade total. Se você sai, você tem isso dentro de si e começa a pensar, será que em alguma medida isso não é verdade? Depois que você vê, não tem como desver, né? Tipo, isso. Eu sei que existe eu entrei em contato com isso aqui. Então, assim... e agora? O que eu faço aqui fora? Eu sei que tem lá, eu nunca vou chegar, acho que pode colocar até a pessoa numa situação pior ali, de pensamentos intrusivos, de suicídio, de outras coisas que podem levar ela. Mas isso você não presenciou, assim, pessoas partindo para um ato, assim, pessoas... Não, pessoalmente não. Eu conheço, eu tenho relatos de pessoas próximas que se sentiram abusadas em outras esferas e que comentaram, enfim, a gente troca muito sobre isso e tem relatos de outras pessoas, assim, eu não, isso não é importante, viu, gente? Quando você sai, ter outros, né, junto com você. Mas é um lugar que compartilharam por esse medo e essa vergonha de dizer que caiu numa dessa, e justamente por não ter um apoio jurídico, por ser difícil provar essas coisas, por poder falar sobre isso amparado por alguma coisa, você fica só com medo, né? Ninguém quer pôr a cara e ser o primeiro a falar sobre isso e levantar uma bandeira e se prejudicar, né? As pessoas trabalham, ninguém quer colocar o nome, ninguém quer falar que participou de uma parada dessa. É bem complexo, assim. Jack, querido, muita coragem sua. Que nada, mas agradeço. Eu acho que isso, de fato, é um relato que pode ajudar muitas pessoas. Né? Não sei se a gente passou pelos 15. Passamos pelos 15, deu 15-0 aqui. Mas você, de fato... Posso deixar uma recomendação, inclusive? Tem alguns documentários que falam sobre seita. Na Netflix você encontra Escaping to Flames, que mostra lá um casal nos Estados Unidos que fez uma seita, meio que sobre relacionamento e como que eles se punham aí para as pessoas e como você deve evitar seitas. Outra recomendação é The Val, que é um olhar sobre uma comunidade chamada NXIVM, né? Várias investigações aconteceram. Esse grupo foi acusado aí de supostamente ser uma seita que praticava crime sexual, extorsão, manipulação, enfim, também uma outra maneira de você olhar para um tipo de seita e evitar caso você tropece numa delas na rua, porque por mais que a gente fale aqui e pareça algo de outro mundo, existem muitas. Infelizmente, Jack, a gente está vendo o funcionamento de seitas em torno de diagnósticos.
né, de certas compleições, certas condições desfavoráveis que justamente preenche esse quesito, né, de dar um amparo, organizar a vida da pessoa, fornecer padrões de autoridade, olha, isso é assim, aquilo é assado, de se vetorizar também, às vezes, politicamente, né, e que acabam produzindo essa alienação. Né, essa alienação numa convicção, né, numa narrativa, em que, portanto, você se dedica àquele projeto que tem um funcionamento de seita. Né? Quer dizer, a seita pode ser mais religiosa, pode ser mais política. Né? Total, e num lugar, acho que de desconforto consigo mesmo ali, acho que toda forma de escapismo é válida. Né? E num lugar que é tão amplo assim, todo mundo vai se agarrar no que pode para fugir dessa realidade que é pior do que essa. E que agora você tem esse novo suporte, né, que é a linguagem digital, que pode conectar pessoas, né, transnacionalmente. E, de fato, acho que temos que ter uma atitude aí mais crítica, um pouco mais vigilante, né, em relação a isso. Inclusive, há muitas seitas que se exploram ou que se apoiam em tendências psicológicas, né, em perspectivas, né, baseadas aí na psicologia. Então, gente... Cuidado. Cuidado. Escutem o relato do Jack, né? Se informem. Mantenham uma atitude, vamos dizer assim, de dúvida, é muito importante. Como é que as suas inquietações são ouvidas ali naquele ambiente? Como é que aquele ambiente se relaciona com outros ambientes discursivos, né? Como é que essa figura do líder, daquele que é o patrono daquela experiência, né? Como é que essa pessoa reage, né? Em relação aos outros que pensam diferente. Como né? ela é confrontada, né? Como ela é confrontada. Isso. Tem o outro que pensa diferente, como é que você lida com o outro, né? O outro saber, o outro cultura, a outra língua. Na dúvida, chama o Aqueronta. O Aqueronta vem com o seu barco, sua canoa, e tenta levar você para o outro lado, depois de volta para esse, porque, bom, a vida é um rio, né? E põe as suas moedas no bolso. Põe as suas moedas no bolso. Você vai precisar delas. Valeu, obrigado. É isso aí.